Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1143, que ocorrerá neste meio de semana e vem com a grade difícil de jogos, viu, pessoal? Jogos muito acirrados pela Copa Libertadores das Américas, amistosos internacionais, muitos jogos difíceis. E o jogo 1 é um clássico Rio-São Paulo, entre Botafogo e Palmeiras. Confronto válido pela Libertadores das Américas. Esse confronto que tem sido muito acirrado nos últimos jogos. E o Botafogo jogando em casa muito forte. A última vez que se enfrentaram venceu o Palmeiras por 1-0, agora no mês de julho. Jogo difícil, o Palmeiras não vem bem ultimamente, apesar de que vem de 2 empates fora de casa, mas não venceu seus últimos 5 jogos, foram 3 derrotas e 2 empates, contra um Botafogo que em casa não venceu também nas últimas 2 partidas. É um jogo, pessoal, que se eu pudesse, eu usaria um triplo. Mas lembrando que eu uso 5 duplos nos meus jogos. Aqui é um jogo de mata-mata, o Palmeiras é muito cascudo em mata-mata, contra um Botafogo que costuma decepcionar. O Palmeiras é mais cascudo para esse jogo, mas aqui, acreditando num grande jogo, eu vou usar meu primeiro duplo e vou de duplo aberto. Vou de Botafogo ou Palmeiras. Acredito que uma das duas equipes irá vencer a partida. Mas quem tiver recurso para triplar, esse é um jogo ideal para triplo. Lembrando, pessoal, que tivemos a Loteca acumulou de novo para 14 jogos, ninguém acertou. Impressionante, esse meio de semana pagará R$ 400 mil, viu? Nesse joguinho vou usar 5 duplos. E o jogo 2 é Grêmio e Fluminense. Jogo válido também. Aqui eu acho que é a rodada do Brasileirão, né, que está atrasada. Exatamente, é um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Essas equipes se enfrentarão no campo do Grêmio, que eu acho que ainda não é a arena do Grêmio, mas o Grêmio vai mandar no Couto Pereira, se não me engano, esse jogo, contra um Fluminense que vinha bem, mas agora no último jogo perdeu, não jogou bem contra o Vasco da Gama e perdeu por 2-0. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians nos pênaltis. Em casa venceu suas últimas 3 partidas, os últimos 5 jogos, apesar de que a equipe ainda não está jogando na arena do Grêmio, contra um Fluminense que nos últimos 5 jogos venceu 2 fora de casa, perdeu os últimos 2 para Juventude e Vasco, já deu uma piorada nos últimos 2 jogos. Eu aqui acreditando no acirramento dessa partida, pessoal, vou de empate seco nessa partida, no jogo 2. Acredito num empate. As equipes aqui não vão sair desse empate, na minha opinião. Lembrando, vocês usem a intuição de vocês. O último joguinho que a gente fez, acertamos 11. Eu acertei 3 ou foi 4 empates secos. E aqui a gente dá dicas, né? Mas cada um tem que ir na sua intuição, pessoal. Aqui a gente estuda jogo a jogo para dar nossos palpites, né? Meus palpites para esse concurso. E o Colo-Colo do Chile versus Júnior Barranquilla da Colômbia. Um jogão aqui também que acontecerá nesse meio de semana. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes apenas na sua história pela Libertadores em 1994 e os 2 jogos foram empatados, 1-1 e 2-2. Aqui nos últimos 5 jogos, como mandante, o Colo-Colo venceu 4 partidas. 2 pela Copa do Chile e 2 pela primeira divisão do Chile. Contra o Júnior Barranquilla, que como visitante não vence há 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas. A última vitória foi pela Copa Libertadores, venceu a LDU de Quito por 1-0. É um jogo equilibrado, mas aqui eu vou no fator casa, pelo histórico dos últimos jogos em casa, vem bem melhor para mim o Colo-Colo e eu vou de Colo-Colo na coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, San Lorenzo da Argentina e Atlético Mineiro. Jogo aqui válido pela Libertadores das Américas. Um jogão de bola, né? Porque é clássico, entre time argentino contra time brasileiro, sempre é clássico. O histórico não são bons, nenhuma das duas equipes. Olha bem que o San Lorenzo nas últimas 5 partidas em casa venceu apenas um jogo. Vem de 2 derrotas em casa para o Vélez Sarsfield e o Atlético Tucumã. Perdeu em casa as últimas 2 partidas contra o Atlético Mineiro que nos últimos 5 jogos também não venceu fora de casa. Foram 3 empates e 2 derrotas. Acreditando nessas estatísticas, em tudo que eu vejo aqui, esse jogo eu vou de empate seco.
Também acreditando no empate seco nesse jogo. Como temos 5 duplos, vamos arriscar e vou de empate seco em São Lourenço e Atlético Mineiro. Jogo 5, outro jogo entre Bragantino e Corinthians. E se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana. E o Corinthians conseguiu um empate na Bacia das Almas. Nos últimos minutos o Bragantino estava jogando melhor, quase vence. Só que agora a história é outra. O jogo é em Bragança Paulista. O Bragantino é favorito para essa partida. Os últimos 3 jogos que o Bragantino enfrentou o Corinthians lá foi 1-0 e venceu os 3. Eu vou de Bragantino nessa partida, pessoal. Seco. Acredito que vai prevalecer o mando. O Bragantino vai ser forte nessa partida e vai vencer o Corinthians, na minha opinião. Quase venceu na Arena Corinthians, acho que dessa vez vence. É minha humilde opinião, né? O Corinthians, que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, empatou 1, venceu apenas o Bahia. Naquele jogo surpreendente que o Corinthians venceu por 1-0. Jogo 6. Real Madrid e Atalanta, da Itália. É um jogo amistoso aqui. O Real Madrid, nos últimos 3 amistosos que fez, venceu 2 e perdeu 1 para o Barcelona. Contra a Atalanta, que vem de 2 jogos de amistosos com derrotas e um empate. 3 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Por 4-1 para o Parma, da Itália, e por 3-0. E empatou apenas um jogo. Então aqui eu vou de Real Madrid. Acredito que o Real Madrid vai desencantar aqui nessa partida e vai vencer o Atalanta tranquilamente. Jogo 7. Rosário Central da Argentina e Fortaleza. Jogo válido pela Copa Sul-Americana. Não há histórico de confronto entre essas duas equipes. Confronto inédito. Nas últimas 5 partidas, o Rosário Central, em casa, venceu 3 e perdeu 2. Não é um time que costuma empatar, né, em casa. E o Fortaleza, nos últimos 5 jogos fora, a maioria pelo Campeonato Brasileiro, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 para o Vasco da Gama. Jogo equilibrado. Aqui é matar ou morrer. Eu acredito que aqui das duas equipes vence. Não vou de empate, vou abrir um duplo em Rosário Central e Fortaleza, acreditando que são duas equipes que não jogam pelo empate. Então uma das duas vencerá essa partida, até pelo histórico. Duplo aberto, coluna 1 e 2 no jogo 7. Jogo 8, Inter Porto Alegrense, Rio Grande do Sul contra o Juventude. Jogo difícil também, pessoal. É um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Um jogo atrasado, que vão pagar esse jogo agora no meio de semana. É um clássico gaúcho, né? O Inter de Porto Alegre contra o Juventude Caxias do Sul. O Inter, pelo histórico aqui, não vem bem nos últimos confrontos contra o Juventude. As últimas 4 partidas foram 3 empates e 1 vitória do Juventude em pleno Beira-Rio. Inclusive o Juventude eliminou o Inter da Copa do Brasil. Agora é bom lembrar que o Inter está com o ex-técnico do Juventude, que conhece muito bem a equipe, né? Roger Machado, o técnico do Inter. Lembrando que o Inter nesse final de semana empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. Foi buscar nos últimos minutos o empate, estava perdendo em casa. Em casa, nos últimos 5 jogos, o Inter empatou os últimos 3 e perdeu 2, quer dizer, sem vitórias nos últimos 5 jogos, contra o Juventude, que fora de casa perdeu 2, empatou 2 e venceu 1, justamente do Internacional. Eu aqui vejo que o Juventude está tão bem que depois que eliminou o Inter da Copa do Brasil, eliminou também agora o Fluminense recentemente. Eu vou de Inter e empate, acreditando que o Inter dessa vez não irá perder, mas também não tenho certeza se ganhará, então vou de Inter e empate. Jogo difícil, acredito nesses resultados aí. Coluna 1 e coluna do meio, mais provável aqui. Jogo 9, Talleres contra River Plate na Argentina. Jogaço de bola também aqui. 2 times argentinos se enfrentarão. O histórico do Talleres jogando em casa. Essa pronúncia mesmo do time argentino, Talleres, enfrentando o River Plate. Os últimos 5 jogos, o Talleres venceu 3 e empatou os últimos 2. Contra um River Plate que fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Quer dizer, é um jogo difícil de acreditar aqui em vitória do River Plate. Um jogo muito difícil. E eu vou de empate seco nessa partida aqui, acreditando no equilíbrio. Vou de empate seco. Acho que nenhuma das duas equipes vence. Pelo equilíbrio, vou no triplo dos pobres, que é um empate seco aqui na coluna do meio, no jogo 9. Jogo 10. Nacional do Uruguai
versus São Paulo. Jogaço de bola aqui pela Copa Libertadores das Américas. O São Paulo, fora de casa, nas últimas 5 partidas, só venceu uma. Já faz 4 jogos que não vence fora de casa. Foram 2 empates com o Juventude pelo Campeonato Brasileiro 0-0 e com o Goiás pela Copa do Brasil 0-0. E perdeu para o Atlético Mineiro e Fortaleza 2-1 e 1-0. O Nacional do Uruguai, em 5 jogos em casa, os últimos 5, venceu 3, empatou o clássico com o Peñarol e empatou outra partida. Eu vejo um equilíbrio muito grande nessa partida. E acreditando nesse equilíbrio, vou de empate seco nessa partida. Acredito que o São Paulo segura o empate contra o Nacional do Uruguai e será um grande jogo. Mas vou de coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, Atlético Paranaense e Belgrano. Não há histórico de confronto entre essas duas equipes. Acredito aqui que o Atlético Paranaense é franco favorito por jogar em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, perdeu 2, né? Foi surpreendido a última vez que jogou em casa pelo Grêmio. Mas aqui eu vou acreditar na força do Furacão, pelo histórico. O Belgrano fora de casa não vence há 3 jogos. Nos últimos 5, perdeu 2, empatou 2, venceu apenas 1. Vou acreditar no fator casa, na Arena da Baixada, muito forte. E vou de Atlético Paranaense na coluna 1. Jogo 12, um jogo aqui pela Série B, né? Operário Fantasma versus o Ituano, que vem tentando recuperar, mas nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4, empatou 1, não consegue vencer fora de casa, contra um Operário que vem bem na Série B. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Eu acredito aqui na vitória do Operário. Mas vou, por precaução, usar um duplo e vou de Operário empate, acreditando que o Ituano pode surpreender. Vem de vitória em casa, no último jogo venceu a Chapecoense, e o time pretende buscar pontos, né? E acredito que pode embaçar para o lado do Operário. Jogo difícil, pode ser para o Operário, Fantasma, e pode dar empate também, por isso que eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 13, Flamengo e Bolívar. Aqui o Flamengo em casa tem a obrigação de vencer. As últimas vezes que enfrentou o Bolívar em casa, o Flamengo venceu 2 de goleada e empatou 1. O último jogo foi 4-0, já esse ano, o Flamengo jogando em casa, pela fase de grupo. Esse time fez parte do grupo do Flamengo, inclusive foi o líder do grupo, mas o Flamengo aqui tem vantagem. Por jogar em casa hoje, né, favorito, eu vou de Flamengo na coluna 1, acreditando na vitória do Flamengo contra o Bolívar. Inclusive já venceu esse ano por 4-0 no Maracanã. Jogo 14. Jogo difícil, um clássico aqui internacional, veja bem que jogaço pela Copa Sul-Americana, Boca Juniors da Argentina e Cruzeiro de Minas Gerais. Os últimos 5 jogos em casa, o Boca Juniors venceu 4, empatou 1, contra um Cruzeiro que fora de casa perdeu 3 e venceu 2. Ou empata ou perde, ou perde ou ganha o Cruzeiro. E o Boca aqui, eu vou abrir um duplo aberto pelo histórico, acredito que uma das duas equipes aqui irá vencer a partida. É muito difícil vencer na La Bombonera. Quem puder, tripla esse jogo. Eu, como tenho um duplo, vou arriscar aqui num duplo fechado, na minha opinião. Eu acredito que o Cruzeiro não vai vencer o Boca lá. Eu ia colocar duplo aberto, mas vou de Boca e empate. Quem puder triplar, triple. Mas eu, como vou usar 5 duplos, vou de Boca Juniors e empate. Na minha opinião, é um dos 2 resultados. Mas tudo pode acontecer. Lembrando, pessoal, só ganha quem joga e vamos rumo aos 14 pontos. Vamos lá. Já chegamos perto várias vezes. Boa sorte a todos e vão pela intuição de vocês.